A graça e a paz a todos, amém? Amém. Podemos assentar, queridos. Quero dizer à igreja que estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Meu amor aumentou mais a partir da ordenação e legitimação a bispo. Meu amor aumentou mais por vocês, pelo bispo Quinúbio, pelos pastores, pela liderança dessa igreja. Cada irmão, amo vocês. E trago um forte abraço da Igreja Evangélica de São Boas Novas. E que Deus possa cada dia multiplicar e abençoar cada família, cada homem, cada mulher, abençoar a cada pai que está aqui nesta noite, a cada pai que faz parte dessa igreja, e que a CPNE continue sendo uma grande maternidade para o reino do Senhor Jesus. Amém, amados? Glórias ao Senhor. O bispo Quinúbio disse para mim que nesse mês de agosto a temática dos cultos de domingo será Famílias a Gosto de Deus. É isso, bispo? Aleluias. E eu quero então ministrar uma palavra voltada para as famílias, e uma palavra que eu ministrei no mês de maio, nos cultos de quinta-feira, quando tratamos de famílias acima da mediocridade. Então eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. E nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Uma palavra para as famílias que aqui estão, uma palavra de vida para as famílias, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de um novo tempo sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Não, só os que creem digam amém. Amém. Aleluias. Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, e nós leremos até o versículo de número 9. Amém, amados? Amém. Então assim nos diz a palavra do nosso bom Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que nem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Fecha teus olhos. Quero fazer mais uma oração. Eterno, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por uma noite maravilhosa, uma noite, Deus, em que exaltamos a Ti pela vida dos pais, e reconhecemos que Tu és o Pai maior. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor, eu glorifico a Ti pela oportunidade que o Senhor me concede de estar, ó Pai, nesta igreja, um lugar de adoração, um lugar de grandes revelações, um lugar da manifestação, ó Deus, do Teu Espírito de uma maneira poderosa. Ó Deus, eu lhe peço que o Teu Espírito que enche este lugar nos dê a capacidade intelectual necessária para compreendermos a Tua palavra, e que esta compreensão, Senhor, gere em nós a vida, gere em nós a reverência, gere em nós, ó Deus, a santidade, para que em todo o tempo seja o Teu nome glorificado e exaltado, que o homem diminua e que o Senhor cresça, porque só o Senhor é Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Está comigo os dois discípulos, Marcos e Elvis. De pé, meus amados, estão me acompanhando esta noite. Amém. Duas bênçãos, dois irmãos que têm sido uma bênção na minha vida. Minha esposa não pôde vir devido a questões de trabalho, mas ela mandou um forte abraço a todos. Amém? Glórias ao Senhor. Queridos, o texto que nós lemos
é um dos textos mais importantes da família, dentro da palavra do Senhor. É um texto conhecido como o Shema Israel, ou seja, ouve Israel. É um texto que faz parte das primeiras palavras de toda criança judaica. São as primeiras palavras que elas aprendem no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento. Então as primeiras palavras que elas vão aprender são os textos o texto que nós lemos esta noite. Esse texto vai acompanhar toda criança judia, todo homem, toda mulher judia, todo homem judeu, vai acompanhá-lo em toda a sua jornada, em toda a sua existência. O texto que nós lemos esta noite é uma afirmação da fé e da confiança em um Deus único e um Deus verdadeiro. Um Deus de qual emana todas as bênçãos sobre as nossas vidas. De um Deus que nos acompanha em cada um dos momentos em que nós vivemos. É um Deus que não se ausenta, mas é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus fiel, um Deus que protege, um Deus que zela, um Deus que guarda, o Deus que multiplica, o Deus que abençoa, o Deus que prospera, o Deus da vida, o Deus da restauração, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que nos ressuscita para uma vida eterna. Então todo judeu, ele vai aprender o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos, ele traz também uma ordem aos pais, aqueles que são responsáveis pela educação, pela criação, pelo zelo, pelo sustento, tem a responsabilidade de edificar, de construir, de colocar alicerces e fundamentos em um lar. E esse texto então vai dizer que os pais, eles são responsáveis. E nós sabemos que dentro da cultura judaica, o homem é a reverência, ele é o cabeça, ele é o senhor da casa. Então parte dele a responsabilidade de educar os seus filhos e a ensiná-lo a temer a Deus. O livro de Provérbios diz isso. Diz que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho, a estrada, para que eles caminhem na direção do Senhor. O salmista tem isso na sua cabeça quando ele diz assim: Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada que vai iluminar aonde eu piso, é a luz que vai iluminar a minha trajetória. Ninguém anda no escuro, porque no escuro nós tropeçamos. Podemos até tentar, mas iremos tropeçar, iremos cair, iremos nos ferir. E o salmista então tem na sua mente que a palavra de Deus é necessária para lhe dar direção. Pessoas sem a direção de Deus não chegam a lugar nenhum. E a direção que Deus nos dá se chama eternidade, ao lado dele, numa ressurreição que se aproxima para todos nós. Então o texto que nós lemos, amados, ele vai nos falar e nos ensinar como termos uma família acima da mediocridade. O que é então, o que a palavra medíocre significa? Ela vai significar então que é estar na média, entre dois termos de comparação, entre o bom e o ruim, entre o que é pequeno e o que é grande. É algo mediano. No decorrer do tempo, esta palavra vai tomar uma conotação negativa. Então quando nós dizemos que alguém é medíocre, nós estamos dizendo que é alguém que está abaixo da média, é alguém que não teve um pleno desenvolvimento, é alguém que não cresceu, é alguém que não evoluiu, é alguém que só faz besteira, é alguém que não tem uma direção na sua vida. Mas quando nós olhamos para o valor desta palavra, é alguém que, como diz o ditado popular, não fede e nem cheira, é alguém mediano. Mas quando lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus não quer pessoas medianas, Deus quer pessoas acima da média. Nós somos chamados para viver a excelência de Deus. Nós somos chamados a ter famílias acima da mediocridade, famílias que vivam o propósito de Deus, famílias que vão glorificar ao nome do Senhor, famílias que precisam da direção do Senhor Jesus. E como cristãos, amados, como membros da igreja de Cristo, nossas famílias, elas têm que ser referência para as demais famílias. Eu ouvi de um dos professores da faculdade, nós conversávamos sobre a lei de casamento homossexual, né? E ele disse algo interessante. Ele falou assim:
pastor, o grande problema não é o casamento homossexual. O grande problema são os casais cristãos, as famílias cristãs que não glorificam a Deus. Quando nós, como cristãos, começarmos a viver a excelência de Deus, pode ter certeza que não haverá mais marcha, não haverá mais movimentos para a legalização do casamento homossexual, porque as famílias cristãs irão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, queridos, há uma responsabilidade sobre nós. Então, amados, nós olhamos para esse texto: chamar Israel, ouve Israel. Há um convite, há uma ordem, há uma urgência de nós ouvirmos, de pararmos um pouquinho e ouvir aquilo que Deus está falando para as famílias. Precisamos ouvir a direção que Deus tem para nós, como famílias cristãs, como pais cristãos. Vivemos um tempo de inquietação, vivemos um tempo de muito barulho, vivemos um tempo em que ouvimos muitas vozes, menos a voz de Deus. Vivemos um tempo em que vozes querem nos dar várias direções, mas a única direção para o cristão é aquela que tem a palavra de Deus como luz. A direção para uma família cristã viver acima da mediocridade é ouvir a voz do Senhor, o conduzido por caminhos de paz, caminhos de perseverança, caminhos de prosperidade, caminhos onde há paz, amor, compreensão, perdão. Quantas famílias, quantos lares não têm uma direção a seguir? Quantas famílias onde as pessoas não há tempo de ouvir o outro? E nós olhamos para a palavra do Senhor e percebemos a necessidade, como famílias, de ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos convidando, nos chamando para nos aquietarmos e ouvirmos a voz de Deus ao nosso coração. O salmista, no Salmo 46, no versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vivemos um tempo de inquietação, irmãos. E por quê? E como consequência, nós vivemos tempos difíceis, tempos de assassinatos, tempos de divórcio, tempos onde pais estão matando filhos e filhos estão matando os pais. Vivemos um tempo de roubos, de violência contra as nossas crianças, da violência contra a mulher. Vivemos um tempo de mentira, de engano, porque as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus para as suas famílias. Queremos conduzir a família do jeito que queremos, do jeito que julgamos que temos que ser. Nós não sabemos, irmãos, se nem estaremos vivos, se ao fim deste culto, eu e você não sabemos quanto tempo de vida temos. Então, quem sabe, a melhor direção para as nossas famílias é aquele que vive eternamente, é o nosso Deus. Então, querido, no meio das lutas, no meio das diversidades, como famílias cristãs, é tempo de aquietarmos, é tempo de pararmos de murmurar, é tempo de apontar o dedo e apontar o defeito do membro da nossa família, mas é tempo de dobrar o nosso joelho e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Aleluia! Quem está entendendo, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Olhamos para as famílias e nós vemos um tempo de inquietação. Se esta não é a principal marca, é uma das características que marcam as nossas famílias. Até as crianças nascem inquietas. Raro você ver uma criança quietinha, um bebê quieto. As crianças, alguns anos atrás, quando nasciam, crianças nasciam, às vezes carecas, muitos nasciam sem cabelo, sem dentes. O meu filho Rian, ele já nasceu tendo dentinho. E quando eu olhei, falei: gente, que é isso? Já nascendo com dente. Crianças inquietas, agitadas. Dá hoje o telefone celular na mão de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele vai saber mexer. O meu filho tira foto, ele pega o tablet aqui e mexe mais do que eu. E eu fico olhando, é um sinal, uma marca do nosso tempo. Crianças inquietas, que nascem dentro de famílias inquietas, famílias que não têm mais tempo de parar para ouvir aquilo que Deus está falando. Vivemos um tempo de inquietação nos casamentos, inquietação nos relacionamentos entre pais e filhos, lares onde não temos tempo para ouvir a voz de Deus, porque estamos ocupados com tantas coisas.
ter o padrão de Deus, temos que ter a palavra de Deus, temos que ter o Espírito de Deus iluminando e conduzindo as nossas famílias. Shema, ó Israel. Este é o convite do texto desta noite. Ao ouvirmos aquilo que Deus está falando no livro de Apocalipse, quando nós lemos os primeiros capítulos, o que vai se destacar é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Famílias, ouçam o que o Espírito está dizendo para vocês esta noite. Glória a Deus, aleluia. Famílias, parem de ouvir a voz do mundo e ouçam a voz do Espírito. Pais que estão aqui nesta noite, parem de ouvir a voz do melhor amigo, parem de ouvir os conselhos do mundo e passem a ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando com você, para que você seja um pai de excelência, para que os teus filhos se orgulhem de você, para que a tua família seja uma família reconhecida por uma marca, a marca do sangue de Jesus. Aleluia! Naradas tu nebramas. Quem tem ouvidos, ouça. Chamar, ó Israel. Ouve, Israel, aquilo que Deus está falando com você. É isso que Deus chama Moisés e fala: Moisés, ouça o que eu vou te dizer, e passa isso para Israel. Ensina a minha nação, ensina o meu povo, e que isso seja como estatuto e mandamento perpétuo, que nunca saia de frente dos teus olhos, que nunca falte a minha palavra, ao meu Espírito, que nunca falte os meus mandamentos dentro da tua casa, porque se a minha palavra prevalecer, se a minha palavra for perpétua na tua vida, aleluia, eu serei fiel a ti. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Deus não é fiel a uma igreja, Deus não é fiel à placa de uma igreja, Deus é fiel à sua palavra. E quando eu e você somos fiéis à palavra de Deus, Deus sempre será fiel para conosco. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. E nós precisamos desejar termos famílias acima da mediocridade, famílias onde Deus seja glorificado. Este é o grande desafio da nossa sociedade, e nós como cristãos temos que ser exemplos, porque nós somos chamados para sermos luz. E como eu posso ser luz se o meu casamento é marcado pelo adultério? Como é que eu posso ser luz se eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, uma péssima esposa, um péssimo esposo? Como eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor se eu não reconheço a voz do meu Senhor? Aleluia! E é por isso que o texto diz: ouve, ó Israel. Por isso que todo judeu vai ensinar, porque o primeiro lugar de ouvir Deus não é aqui, é dentro da tua casa. Glória a Deus. O lugar de ouvir Deus, querido, não é aqui. Porque quando você vem para cá, você vem com a expectativa de que eu preciso que Deus fale comigo. Mas se você não ouve a voz de Deus dentro da tua casa, você não vai reconhecer a voz de Deus aqui. Vai ser um lindo louvor, vai ser uma linda pregação, mas você não vai entender que Deus está chamando você hoje para viver uma vida acima da mediocridade. Você vai dizer: que palavra gostosa, que olha só como fulano pregou bem, como o louvor foi lindo, mas você não conseguiu distinguir a voz de Deus de uma bela voz humana. Você não conseguiu distinguir a voz do Espírito da voz do homem. Mas quando você ouve Deus dentro da tua casa, você já vem pelo caminho dizendo: não importa quem vai louvar, não importa o que vai acontecer lá, só vai dizer uma coisa: Deus já está lá, e se Deus já está lá, eu vou glorificar, porque eu estou ouvindo a tua voz. Glória a Deus. Oh glória. Aleluias. Precisamos ouvir, porque quando dentro da minha casa eu passo a ouvir Deus, eu passo a ouvir a minha esposa, eu passo a ouvir o meu marido, eu passo a ouvir os meus filhos. Sabe qual é a marca das famílias do nosso tempo, irmãos? Famílias que não se ouvem, casais que não têm tempo para ouvir um ou outro, pais que nunca têm tempo para ouvir os filhos, pessoas inquietas. É o que nós vimos nos exemplos dos pais, pais que não querem parar e olhar para o filho e dizer: fala, meu filho, porque eu quero te ouvir. E por que eu tenho que fazer isso como pai, pastor? Porque
Porque se tu és filho do Deus Altíssimo, Deus para ouvir. Quando você dobra o teu joelho, quando você está chorando, quando você está adorando, Deus diz: eu estou ouvindo você, filho. Eu estou ouvindo você, filho. Eu estou ouvindo você. Então eu e você, como pais, como mães, precisamos ouvir nos nossos filhos. Como maridos, precisamos parar um pouquinho aquilo que estamos fazendo para ouvir as nossas esposas. Esposas têm que parar aquilo que está fazendo e ouvir um pouco aquilo que o seu marido quer compartilhar com você. Famílias inquietas, porque não tem tempo de ouvir a Deus. Famílias inquietas, famílias sem comunhão, famílias sem amor, famílias sem paz, famílias sem o prazer de estarem juntos, porque não há prazer de ouvir a voz de Deus como família. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Porque se dentro da tua casa você não tem tempo para ouvir a Deus, você não vai também aqui ouvir a voz do Senhor. É desse jeito. Se você não consegue ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, ouvir os seus filhos, ouvir os seus pais, aqui também você não terá preocupação de ouvir aquilo que Deus está falando com você. Aleluia. Você vai estar preocupado em assistir a reportagem do Fantástico. Você estará preocupado em saber o que aconteceu no jogo. Você estará preocupado: nossa, daqui a pouco eu já tenho um compromisso, eu marquei para terminar o culto, está ficando tarde, mas até eu chegar lá. Querido, você está no melhor lugar para estar, na casa do Senhor. Deus está falando com você. Aleluia! Quando olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós percebemos que um lar onde não ouve a voz de Deus é um lar comprometido com as coisas erradas. Famílias onde não há comprometimento, comunhão, responsabilidade um com o outro. E isso reflete em tantos divórcios no meio de cristãos. Não falo em mundo de cristãos. Esse reflete em termos adultério no meio de famílias cristãs. Mas o meu marido é culpado, não, querido. Talvez o seu culpado não é o seu marido. Talvez o culpado é você. Porque você nunca teve tempo de ouvir o seu marido. Lá fora tem sempre alguém querendo ouvir ele. É porque você, marido, nunca tem tempo de ouvir a sua esposa. E lá fora sempre tem um Ricardão com um orelhão pronto para ouvir ela. Estou falando besteira, irmãos? Quando é que começa o adultério? É quando o camarada chega triste no emprego. Aí tem sempre aquela, a mais feia, com a cinturinha de violão, aquela voz, né, tão feia. Oi, tudo bem com você? Misericórdia. Percebe, irmãos? Aí começa a conversa. Por que você está triste? Ah, porque lá em casa eu e minha esposa não estamos nos entendendo. Ah, mas ela deve ser uma esposa muito burra, hein? Um homem como você. Meu Deus! Ó, vem cá, por que você está triste? Ah, porque meu marido é um cavalo. Nossa, mas você tem uma princesa. Você tem que ser tratada a pão de ló. Meu Deus! Eva! E aí, irmãos, a conversa parou aqui. No outro dia, a conversa, como é que é? Não é dizer como é que você está, vai começar da onde parou. E aí, já está começando? Vamos tomar um suco? Vamos dar um passeiozinho, refrescar a cabeça? Eu quero te ouvir. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Se você não tem tempo para ouvir teu filho, o traficante tem. Olha aí! Se você não tem tempo de ouvir o que está passando com a sua filha, cuidado, que nós temos uma inundação de lésbicas seduzindo as nossas jovens. Irmãos, não estou falando besteira, eu estava olhando um dia desse, fazendo uma pesquisa na internet sobre o estudo que eu estou preparando na igreja. Irmãos, mais de 800 páginas no Facebook só de grupos de lésbicas. Pega tudo. Estive aconselhando uma jovem de 15 anos. Ela mora em outro estado. Era da igreja, se mudou para o estado do sul, Santa Catarina. O sul é onde temos índice de mais de lesbianismo e homossexualismo hoje.
quando ela voltou inquieta. Eu preguei uma noite sobre libertação. E no outro dia ela foi embora, no outro dia ela veio com a tia dela e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ela estava tendo um caso de extremismo. E sabe o que ela falou comigo? Pastor, minha mãe nunca tem tempo para me ouvir. Estou pregando para alguém aqui nesta noite. Você nunca tem tempo para ouvir a sua esposa. Você não tem tempo para ouvir seu marido. Você não tem tempo para ouvir seus filhos. Você nunca tem tempo para ouvir seus pais. Ah, mas pastor, meu pai já é velho. Ele não entende nada do tempo moderno. Eu sou jovem. É aí que você tem que ouvir, porque ele tem muito mais experiência de vida do que você. O que você acha belo hoje, amanhã é um abacaxi na sua mão. Aquilo que tem uma voz mansa para você, amanhã é o urro do leão te devorando e destruindo a tua vida. É por isso que Deus está dizendo: Moisés, avisa as famílias de Israel, para que eles ouçam a minha voz, ouçam os meus estatutos, ouçam os meus mandamentos. Glória a Deus! Olha o livro de Êxodo, como é que eles saem do Egito? Eles não saem desesperados, correndo, um para o lado, outro para o outro, não. Deus diz assim: Moisés, diga para as famílias de Israel, para eles se reunirem dentro das suas casas, que peguem um cordeiro, mate este cordeiro, use os umbrais da casa, porque o anjo da morte vai passar na terra do Egito, e onde não estiver a marca do sangue do cordeiro, ele vai entrar e ele vai matar o primogênito. Que eles comam ervas amargas em silêncio, porque silêncio, para eles poderem ouvir a voz de Deus dizendo: levanta e anda, porque hoje é noite de libertação. Entendeu, meu irmão? Se eu não ouço a voz de Deus, eu não vou ouvir ele dizendo: levanta e anda. Eu vou continuar sentado, murmurando. Eu vou ser sempre, o resto da minha vida, um pobre coitado. Eu vou ser sempre um coitadinho, um depressivo, um crente problemático, porque eu não ouço a voz de Deus dizendo: filho, a tua libertação já está sobre você. Então creia, ouça o que eu estou te dizendo. Eu quero a tua família acima da mediocridade, uma família de excelência, para que meu nome seja glorificado sobre a tua vida. Aleluia! Famílias acima da mediocridade, elas têm que ter tempo para ouvir a voz do Senhor. Abra a mão um pouquinho, esse tempo que você passa na frente do seu computador. Abra a mão no Facebook. É tempo das famílias cristãs. É tempo de nós, como cristãos, se reunir com nossos filhos. Sabe o quê? Para lermos a Bíblia. Pastor, eu quase não tenho tempo. Ah, é? Não tem tempo? Quanto tempo você passa na frente da televisão? Quanto tempo você passa em frente ao computador? Quanto tempo você passa no seu celular, no zap, vendo as vidas? Quanto tempo você passa de conversinha fiada nas esquinas? Olha aí, papai! Maridos, depois de um dia de trabalho, o melhor lugar para estar não é na porta de um boteco nem na esquina, é dentro da tua casa, com a tua família. Glória a Deus, aleluia! Entendendo, irmãos? Nós somos famílias que queremos e desejamos viver acima da mediocridade. Nós temos que ter tempo de oração, de leitura da palavra, mas juntos, sentados, não em volta de uma televisão, não em volta de um computador, mas sentados, reunidos como família, pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais, esposas orando pelos seus maridos, e maridos orando pelas suas esposas, e dizendo: Senhor, a tua palavra e o teu Espírito nos conduza, porque queremos ser a tua família, e que tu seja o nosso Deus. Shema, ó Israel, aleluia. Muitos não percebem o agir de Deus na vida da esposa, outros não percebem o agir de Deus na vida dos filhos. Verdade. Queridos, tem uma coisa. Uma vez uma mãe virou para mim e falou assim: fui visitá-la porque a filha não estava indo mais na igreja, ela não ia na igreja, viciada. E um dia eu falei: por que sua filha não vai mais na igreja? Não vai mais na EBD, não está indo no culto. E ela falou assim: é um castigo que eu estou dando para ela. Eu falei: um castigo? Você está matando a tua filha. Verdade, Deus. Porque eu não vejo mudança na vida dela, porque ela ainda me responde. Eu falei: querida, deixa eu falar uma coisa para você. As professoras da EBD e eu como pastor
não tem a obrigação de educar o teu filho, a dar educação. Quem é responsável é você como mãe. Porque tem gente que acha que um professor é obrigado a dar educação para o filho dele. Você como pai é obrigado a educar teu filho. Pastor, eu não tenho tempo. Estou pregando para alguém aqui. Eu trabalho muito. Querido, então quem vai educar teu filho é o mundo. E o mundo não vai educar ele de um jeito que vai agradar você. Sabe o que aconteceu com essa jovem? Jovem de 17 anos. Ficou grávida de gêmeos. Aí a mãe mandou uma mensagenzinha: pastor, aconselha a minha filha. Eu falei: e aí, eu não tenho dó não. Eu falei: querida, quando eu quis aconselhar, quando eu fui na tua casa, você disse que estava castigando ela. Então agora, diante de Deus, você é responsável. Eu não sou o pai dela. Eu não posso passar sobre sua autoridade de mãe. Você ensinou um caminho para ela. Porque quando você proibiu ela de ir na igreja, você disse para ela: Deus não merece a sua adoração. Deus não precisa de seu compromisso. Deus é insignificante. Entende, irmãos, o que eu estou te dizendo? Glória a Deus. Quer uma família acima da mediocridade? Intronize Deus na sua vida. Passa a ouvir aquilo que Deus está falando com você. Passa a ouvir, passa a estudar a palavra, passa a olhar para o Senhor. Chamar, ó Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Erra. Ouve Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus. É uma afirmação da santidade. É uma afirmação da eternidade, soberania de Deus. Ele é único, Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso, Ele é príncipe da paz e Pai da eternidade. Aleluia! Glória! Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, eu entendi duas. Aleluia! Já percebeu? Deus disse uma, mas o salmista entendeu duas. O que ele está dizendo? Querido, quando Deus fala, meus dois ouvidos estão atentos à voz dele. Eu não faço seleção daquilo que eu ouço da parte de Deus. Queridos, quantos estão na igreja? Estão só com o ouvido selecionando o que quer ouvir. Se você fala de prosperidade, o irmão pula dessa altura. Mas quando você fala de compromisso e santidade, ele emburra a cara. Quando falamos que Deus quer transformar a sua vida, ele parece surdo. Mas quando você fala, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, que Deus vai fazer isso e aquilo. Mas o salmista diz: Deus falou uma coisa. E o que Deus falou para o salmista? Seja santo, tenha compromisso comigo, seja fiel a mim. E ele entendeu duas. Deus me chamou para viver em santidade. Por quê? Porque Ele é santo. E se eu quero que Deus reine na minha vida, eu tenho que viver em santidade. Porque aonde há pecado, Deus não pode habitar. Aonde há o pecado, Deus não vai agir. Aonde há o pecado, quem age é Satanás. Aonde há o pecado, o que age é a morte. Mas aonde há santidade, aonde há tempo para ouvir a voz de Deus, aí Deus manifesta a sua graça. Neste lar vai ter paz, neste lar vai haver transformação, neste lar vai haver libertação, neste lar haverá a porção dobrada do Espírito do Senhor. Ouve, ó Israel. Famílias acima da mediocridade são famílias que têm ouvidos sensíveis à voz do Senhor. São aqueles que entram no templo e dizem: Senhor, fala aquilo que eu preciso ouvir. E não aquilo, Deus fala comigo, porque eu preciso ouvir tua resposta sobre isso. Querido, Deus responde você quando Ele quer. Ele pode responder agora? Pode. Mas Ele pode responder quando você deitar e dormir. Porque o salmista falou: deita e durma. Por quê? Porque Deus fala no meu coração. Aleluia. O problema é que Deus já está te respondendo há muito tempo. Mas você ouve tanto a voz dos artistas, a voz dos músicos, a voz do fulano, a voz do Beltrano, que você não consegue ouvir a resposta de Deus para a tua família, a resposta de Deus te dando direção. Famílias acima da mediocridade é um lugar, é um lar onde todos os ouvidos ouvem sem exclusão. Querem ver uma coisa? O marido está lá assistindo o jogo. Aí a esposa diz: amor,
Amor, ouço vozes. Por quê? Amor, eu quero discutir a relação. Ah, vem você de novo com esse papo chato. Discutir relação. Sabe o que ele vai dizer para você, querido? Eu quero que você preste atenção em mim. Meu Deus. Você presta atenção em tantas coisas menos em mim. Quantas esposas são assim? Quantas esposas que não são notadas pelos seus maridos? Faz um penteado novo, o cara é bom jumento. Olha aí, ó. Não vê. É um cavalo, é um cego. Mas na rua, ele tem olhar para todos os lados. É desse jeito. E ontem está olhando para todos os lados e alguém olhou para a mulher dele. Desculpa dizer isso, mas é verdade, irmão. Perdão. Bota o laço. Da mesma forma, as mulheres começam a namorar, o cara é tchutchuca, né? Também quando vai namorar, o cara tá lá, que é bem atlético, né? Trabalhando, né? Escova o dente, vai. Bala house. Mas depois que casa, oi amor, meu filho, que bafugirado, vai tendo músculos arredondados. E aí ela senta em frente à televisão e está lá os produtos da mídia, corpinhos sarados, são tampinhos e não máquinas de lavar, né, irmãos? 12 quilos. E ela olha e fala assim: o bestalhado não prestou atenção que ela fez. Não é porque ela está desejando aquele homem, é que ela está dizendo assim para você: meu filho, vai malhar um pouquinho. Vai perder essa vida. É forte. Eita Deus. Quer uma coisa? A mulher é diferente. Não, coisa, bicho. Vamos lá aqui. Marido chega em casa, cansado, suado. Abriu, a pia parece um castelo, de tanta vasilha empilhada. General. O arroz é esquentado. Feijão está na rapa. E ele fala: mulher, pelo amor de Deus, não tive tempo. Aí no outro dia ele chega em casa. A casa está um brinco. A noite maravilhosa. E aí ela fala: nossa, eu passei na loja e eu vi uma sandália tão linda. Olha aí, vou pregar alguém nessa noite. Meu Deus. O que o homem interpretou? Ela fez tudo isso. Não é porque ela está preocupada comigo, é porque ela está querendo alguma coisa. Entenderam, irmãos? Não? Estão entendendo, irmãos? Ouvidos dentro de uma família, não pode haver exclusão. Quantas vezes o filho chega e diz: pai, eu preciso falar com você. Ah, filho, vai falar com sua mãe. A filha chega e diz: pai, eu quero falar com você. Ó, esses assuntos de mulher, só meu comigo não. E nós vamos instruindo nossos ouvidos. Quantos pais só sabem ouvir quando é para criticar o filho? Quantos pais não conseguem perceber uma atitude de um filho que a única coisa que ele quer é a sua atenção? Estava considerando uma jovem uma vez na igreja. Ela chegou e eu cheguei perto dela: deixa eu dar um abraço. Como é que você está? Ela falou: nunca o meu pai perguntou como é que eu estou. Nunca o meu pai me perguntou como eu estou. Mas quando é para me criticar, ele é o primeiro. Quando é para me acusar, ele fala mais alto. Estão entendendo, irmãos? Famílias acima da mediocridade é uma família que todos têm tempo para se ouvir. Fala, minha esposa, como é que foi seu dia? Ah, hoje o meu dia foi cansativo. Fiz almoço, e lavei vasilha, e agora fiz janta. Deixei, e foi isso. Nossa,
Pega que eu vou te ajudar um pouquinho, eu vou te ajudar. Deixa as vasilhas da janta, eu lavo. Poxa, ele me ama, trabalhou o dia inteiro. E agora vai lavar as vasilhas para mim. Sabe o que tua esposa está ouvindo de você, querido? Ele me ama. Ele não consegue falar, eu te amo. Mas as atitudes deles estão gritando aos quatro ventos que eu sou a mulher da vida. Glória a Deus. Mulher, quando você tem uma ação não interesseira, não é porque viu a sandália, não é porque viu aquele vestido maravilhoso em promoção, em 10 vezes no cartão, não é porque você passou naquela loja e viu, não. Quando você tem atitudes espontâneas, teu marido está ouvindo você dizer, eu te amo e eu quero tratar você com excelência, porque você é um homem de excelência na minha vida. E então, irmãs, a sandália virá, o vestido virá, presentes virão, porque o teu marido está dizendo, quero ter uma família de excelência com você, quero que o nosso lar viva acima da mediocridade, quero que meus filhos olhem para mim e vejam que eu amo você, que eles ouçam nas minhas atitudes, na minha fala, que você é um presente de Deus na minha vida. Famílias acima da mediocridade são famílias que estão ouvindo aquilo que Deus está falando. Tem famílias ouvindo aqui nessa noite? Glória a Deus. De palmas para o Senhor. Queridos, os israelitas estão entrando numa terra nova. Tudo é novidade. A vida familiar da mesma forma. Ninguém casa sabendo como é. Pergunte a alguém que está casado há 18 anos. Todos os dias são iguais? Ih, vai ser com muitas lutas. Pergunte a alguém que casou ontem. E ele vai dizer, rapaz, era vida, coisas novas. E a pergunta é, meu amado, por que com 18 anos muitos casais não podem dizer maravilha? Porque muitos casais não dizem com 30 anos maravilha? Porque são famílias que Deus não tem prioridade. Porque quando Deus é prioridade, todos os dias é dia de novidade. Porque Deus é um Deus de novidade, é um Deus de restauração, é um Deus de criação, é o Deus que renova a face da terra. Então, queridos, se nós queremos e temos o nosso ouvido apurado, nós vamos entender a direção que Deus está dando na nossa família. Por isso que Deus está dizendo, Moisés ensina a Israel a ouvir os meus mandamentos, os meus juízos, porque a terra que eles estão entrando é uma terra que eles não conhecem. E a vida conjugal é da mesma forma, a vida familiar é da mesma forma, irmãos. Nós nunca conhecemos. E agora Deus tem uma coisa para você. Não olhe para o casamento do outro. Eu quero que o casamento seja igual o de fulano e beltrana. Seu casamento nunca vai ser igual deles, porque vocês não são eles. Sabe qual é o referencial para o seu casamento? Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o referencial para a sua família? Jesus de Nazaré. Famílias acima da mediocridade são famílias que ouvem a voz do Senhor. Pais que vão criar seus filhos acima da mediocridade são pais que ouvem a voz do Senhor. Deus, como é que eu faço com meu filho? Eu prendo, eu solto. Como eu trato a minha esposa? É assim, é assado. Mas se eu vou uma palavra, Deus vai me ensinar. Ele diz, ouça o que a tua esposa está dizendo, ouça o que o teu marido diz, ouça o que teus filhos estão dizendo, ouça o que teus pais estão dizendo. Irmãos, quer parar? Quer parar numa discussão? Não adianta discutir com mulher, irmãos. É verdade. Porque você é. Você quer discutir com ela? Quer fazer ela fechar a boquinha? Filha, a palavra do Senhor diz isso. Agora, homens, maridos, pais, vocês leem Bíblia. E aí eu vou usar a conversa que eu tive com o meu bispo hoje. Se você vai com um argumento, é o seu argumento. Mas se você vai com a palavra, você vai com a medida de Deus. Não é o que eu acho minha esposa, é o que a palavra diz. Não é o que eu acho meu marido, é o que a palavra diz. E ele diz, e ela diz que eu tenho que te honrar e que você tem que me honrar. Que o teu corpo não é teu, ele pertence a mim. Que você é minha
esposa e eu sou cabeça do lar. Estão entendendo, irmãos? Famílias acima da mediocridade são famílias que vivem pela palavra do Senhor. E como você vai ouvir, como você vai viver pela palavra, se a palavra não faz parte da sua família? Pastor, mas todo dia eu vou no computador e eu leio a Bíblia no computador. Meu irmão, é por isso que nós temos uma geração que não sabe manusear a Bíblia. Abre no livro tal. Isso aqui é uma maravilha, mas isso aqui é o melhor de Deus para vocês. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Famílias têm que ter isso aqui. Elas têm que sentar em volta da mesa. Muito bom sentar em volta da mesa, mas quando o alimento principal é a palavra. Famílias acima da mediocridade são famílias direcionadas pela palavra do Senhor. Famílias acima da mediocridade são famílias que estão ouvindo a voz do Espírito nessa noite. Tem famílias ouvindo a voz do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Famílias acima da mediocridade são famílias que elas são uma unidade composta, único. Ouve Israel, nosso Deus, ele é único, mas único em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus triuno que se manifesta em uno. Isso é trindade. Maravilhoso isso. É um Deus que não tem choque, não há confusão. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso significa unidade. Pais que estão aqui, marido, se você diz A, tua esposa diz B, seu filho não sabe para onde ele vai. Ou melhor, ele sabe para onde ele vai. Ele vai sempre no lado que vai beneficiar ele. Eu quero ir para a festa. O pai diz não, mas a mãe diz sim. Eu quero fazer a tatuagem. O pai diz não, mas a mãe diz sim. Ou o contrário. A mãe diz não, mas o pai diz sim. Eu quero ir dormir na casa das amigas. A mãe diz não, mas o pai deixa a menina aqui. Um lar que não tem unidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui sobre unidade. Você e sua esposa podem até não serem compatíveis em determinadas coisas. Vocês podem ter opinião diferente sobre determinado assunto, mas diante dos seus filhos você sempre ser um. Não concordo. Não gostei da marca Yamaha, meu amor. Mas amém. Mas querido, olha só, não podemos comprar aquela outra marca, porque a outra marca é mais cara. Seu filho não precisa saber que vocês discordaram sobre a marca Yamaha, mas eles têm que entender que mesmo quando vocês não concordam no assunto, pela direção de Deus vocês se tornam um. Então teu filho não vai barganhar com a mãe, teu filho não vai barganhar com o pai, porque ele sabe que se ele for o pai e a mãe, ele vai ouvir só uma resposta: se não é não e que sim é sim. Unidade. Lares que não há união são lares que irão morrer. Lares onde não há união são lares que onde a morte vai imperar e o inimigo vai destruir. Amós capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como a família vai crescer se o marido quer ir para cá e a esposa quer ir para cá? Não há como. Uma única direção. Mesma coisa a igreja. O bispo quer ir para cá, mas ele diz: ah, não, querido, ele é o líder. Onde ele pôr a planta dos pés, a igreja tem que pisar junto. Bispo, até não concordo, mas você é o anjo da igreja. Aleluia. E se você é o anjo da igreja, Deus está te conduzindo para o caminho de vitória. Eu não concordo porque eu ainda não entendi e não vi. Então olha, para que Deus abra meus ouvidos, me dê capacidade de compreender e ilumine os meus olhos para a tua vida. Isso é a unidade, Deus. Eu quero finalizar contando uma pequena experiência no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, no capítulo 35, Deus manda Jeremias chamar os filhos de Recabe, os recabitas, e fala assim: Jeremias, chama os filhos de Recabe, dá vinho para eles e manda eles beber, porque eu vou dar uma grande missão para Israel.
Jeremias vai chamar, que fez errado. E ele chega, Jeremias pega um vinho e diz assim: ei, vão, bebam. Eles olham e falam assim: nós não queremos beber isso, porque Deus chamou o nosso pai Ricardo para ser fiel a ele. Nós não temos herança no meio de Israel, não temos terra, não temos bens, o nosso bem é o Senhor. Aleluia. E ele disse que nós nunca poderíamos beber vinho para não nos contaminarmos. Nós não iremos fazer esta profanação à santidade de Deus. Queridos, queremos famílias acima da mediocridade? Não comprometa a santidade de Deus na sua família. Glória a Deus. Não troque o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Glória a Deus. Não profane a santidade de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: que não haja no meio de vós alguém como Isaú, impuro, em algumas traduções devasso, em outras fornicador, profano, que vendeu por um prato de comida a sua herança. Tanto fornicador, impuro e devasso, vem a raiz grega de pornos, de pornografia. Pornografia é alguém de caráter imoral, de atitudes imorais. Quantos lares são marcados pela imoralidade? Lares que querem a bênção de Deus, mas não há santidade. Lares onde Deus é profanado. O que é profanação, irmãos? É contaminar algo sagrado. Não adianta estar aqui dando glória a Deus e aleluia, se dentro da tua casa Deus não é honrado. Não adianta chorar aqui se dentro da tua casa você não chora quando está lendo a palavra. Não adianta vir aqui dar dízimo e oferta se dentro da tua casa você não dizima do teu tempo para o Senhor. Olha aí, ó. Entende, irmãos? E vendeu aqui, lá em Hebreus, não é vender com o intuito de ter lucro, é trocar algo precioso por algo fútil. A primogenitura era algo sagrado para Deus. O primogênito tinha direito à herança, direito ao reino, direito à porção dobrada de Deus sobre a sua vida. E Saul pega aquilo e diz: para mim isso não serve. E Deus tira o reino de Isaú. Deus traz sobre Isaú uma maldição. Quer ter uma vida acima da mediocridade, quer ter uma família acima da mediocridade. Então nesta noite, filho, pare tudo e comece a ouvir aquilo que Deus está falando com você. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Famílias vivendo acima da mediocridade são famílias que amam a Deus. Você ama a Deus mais do que o seu marido, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que os seus pais. Ah não, pastor, eu amo meu marido. Cuidado, porque o diabo pode usar o teu marido para tirar você da presença de Deus. Pode usar os filhos, pode usar a família, pode usar o emprego, pode usar muitas coisas. Famílias vivendo acima da mediocridade são famílias onde Deus está entronitzado. Eu quero orar por você.